Pode sentar, meus irmãos, vamos orar, mesmo sentados, feche os seus olhos. Pai, em nome de Jesus, obrigado por esta noite, obrigado por este culto, ó Deus, que já se iniciou desde mais cedo, quando estávamos juntos orando, e agora, quando nós vamos ser ministrados pela Tua Palavra e também pelo Teu Espírito. Que o Senhor fale aos nossos corações nesta noite, e que seja tudo para a honra e para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, boa noite a todos a quem eu ainda não tive a oportunidade de cumprimentar. Essa semana tem sido uma semana muito difícil para nós, uma semana difícil enquanto igreja. Diz a palavra do Senhor que nós devemos sorrir com os que sorriem, devemos chorar com os que choram, e que isso deve ser uma verdade na igreja. Por isso nós, essa semana, uma semana muito difícil enquanto igreja. Hoje nós tivemos o sepultamento da Dona Maura, mãe da Flávia. No domingo, nós tivemos o da minha mãe, e que o Senhor possa confortar o meu coração, o coração da Flávia, das famílias, e que a igreja possa também sorrir com os que estão alegres e também chorar com os que estão precisando de consolo do Senhor. Fica aqui o nosso abraço à Flávia mais uma vez. A Flávia carece, meus irmãos, da nossa ajuda em oração, mas não apenas da nossa ajuda em oração. Ela é filha única da Dona Maura, ela mora sozinha aqui, e a única companhia que ela tinha era a Dona Maura. Agora ela está sozinha, e a gente sabe que ela ainda está um pouco anestesiada com tudo que está acontecendo. A ficha ainda não caiu, essa é a verdade, né? A ficha ainda não caiu, e agora, nos próximos dias, ela vai carecer muito das nossas orações, mas não apenas das nossas orações. Ela vai carecer muito da nossa companhia, da nossa irmandade, da nossa igreja, porque enfrentar esse momento sozinho em casa é muito diferente, né? O apoio da família, o apoio dos amigos, a gente já sofre. Imagina ela que agora está sozinha em casa, tendo que processar tudo, né? Sem a família por perto, agora sem a mãe, o pai já falecido, então carece das nossas ações, né, proativas de ajudá-la, de caminhar junto, de sustentar a nossa irmã em oração também. Amém? Nós começamos desde quinta-feira passada, nós começamos esse modelo novo. Para quem está chegando agora, vou atualizar, né? A gente está fazendo uma dinâmica nova aos domingos e também às quintas-feiras. O nosso culto da quinta, que começava às 19h30, agora começa às 20 horas. E nós temos agora a nossa sala de oração, nosso momento de oração, que acontece a partir das 19h30. Então tem todo o ambiente aqui, uma luz mais baixa, uma musiquinha de fundo, né, para preencher o ambiente, para que a gente possa ter um tempo de qualidade em oração. E aí fica o meu convite mais uma vez, que os irmãos, as irmãs possam, né, comparecer. Obrigado, Evinho. Comparecer não apenas no culto, mas também na nossa sala de oração, para orarmos, ter aquele tempo precioso de oração ao Senhor. E nesta noite nós vamos seguir ainda no tema que a gente está trabalhando desde a quinta-feira passada. Nós começamos na quinta-feira passada. Alguém lembra do tema? Quem lembrar do tema? Rosa não vale, não sei nem se ela lembra, mas estamos trabalhando um novo tema, e quem acertar o tema vai poder beber um gole da água ungida do pastor. Como que é, Penha? Repete então de novo. Isso. Alguém entendeu o que a Penha falou? Então, o que é o tema? Servindo por algo maior. Depois, Penha, eu vou deixar um golinho para você aqui.
Eu gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia lá em Mateus. Em Mateus, nós temos uma das últimas palavras de Jesus aos seus discípulos, e estas palavras ditas aos seus discípulos percorreu toda a história até chegar em nós, como se o próprio Cristo também falasse a nós hoje, não apenas aos discípulos daquele tempo, aos apóstolos, mas também a mim e a você, registrado no capítulo 28. Mateus, capítulo 28, a partir do verso 16. Mateus, capítulo 28, a partir do verso 16. Se você puder acompanhar aí, na sua Bíblia, no seu aplicativo, ou aqui em cima que está sendo projetado, você pode acompanhar. Se puder, Penha, fazendo favor. Isso, muito obrigado. Diz assim o texto bíblico, a partir do verso 16. Os 11 discípulos foram para a Galileia, para o monte que Jesus lhe indicara. Quando viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Então Jesus aproximou-se deles e disse: Foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Esse texto, ele é conhecido como a Grande Comissão. É o que nós chamamos do comissionamento de Jesus a toda igreja, a todo crente, a cada um de nós, a mim e a você. Jesus disse isso aos discípulos. Aqui o texto começa dizendo no verso 16, né? Os 11 discípulos foram para a Galileia, onde Jesus havia indicado. Está ali o círculo íntimo de Jesus. Mas este círculo íntimo de Jesus, que ouviu essas palavras e que depois elas foram registradas através da inspiração do Espírito Santo, essas palavras percorreram a história, chegando até nós hoje. Eu nem sei que data é hoje. 10 de julho. Foi dita em algum momento há quase 2000 anos atrás, e hoje, 10 de julho de 2025, esta palavra ainda é para mim e para você. E nesta série, Vivendo ou Servindo por Algo Maior, a minha ideia e a minha pretensão, e essa é a minha oração a Deus, de que Ele mova os nossos corações enquanto igreja, para que, de uma vez por todas, você e eu entendamos de que tudo que nós fazemos neste lugar deve ser por algo maior. Tudo que fazemos neste lugar não tem o fim em si mesmo. Tudo é para uma missão maior. E que missão é essa? A missão de testemunhar de Jesus, a missão de ensinar sobre Jesus, a missão de pregar o Evangelho. Todos nós temos uma missão. Todos nós temos uma missão. Esta igreja surgiu neste lugar porque Deus tem uma missão para ela. Você crê nisso? Você crê que Deus tem uma missão para esta igreja? Amém? Amém. Eu creio nisso também. Deus tem uma missão para esta igreja neste lugar. Agora, qual é o meu papel dentro desta missão? Qual é a minha responsabilidade dentro desta missão? Entendemos, e você aqui falou, que também entende, de que da parte de Deus, esta igreja tem uma missão. Agora, qual é a sua e a minha responsabilidade diante desta missão de Deus neste lugar? Eu já contei a história aqui, né? Eu acho que inclusive até recentemente, se eu não me engano, que estávamos na época da pandemia, lá na PIB Itaparica, quando parou uma mulher no estacionamento da igreja, e essa mulher, atribulada, porque o marido estava tentando matar ela dentro de casa, e ela pegou o carro, fugiu,
E a primeira igreja que ela encontrou na frente, com a luz acesa, ela entrou. E ali, então, eu pude atender aquela mulher, orar por ela. E eu fiquei pensando depois que as pessoas atribuladas no mundo, as pessoas sofrendo no mundo, as pessoas sendo perseguidas, as pessoas sendo influenciadas pelo diabo, o mundo está aí cheio de pessoas problemáticas, cheio de pessoas sofrendo, cheio de pessoas com o coração amargurado, pessoas aflitas. Está cheio, ao nosso redor está cheio. E quando, como diz aquele ditado, quando o bicho pega mesmo, meus irmãos, para onde que essas pessoas vêm? Na maioria dos casos, vem para a igreja. Na maioria dos casos, vem para a igreja. Teve uma vez que nós oramos por uma mulher, que ela chegou na igreja muito atribulada. E ela pedia oração, e ela não faltava um culto, ela não faltava uma reunião de oração, ela não faltava nada. Sabe aquela pessoa que chegou assim na igreja do nada, falando, olha, estou precisando de ajuda, estou precisando de oração, estou precisando disso, estou precisando daquilo, e a igreja abraçou, a igreja caminhou com ela, e ela não faltava uma programação da igreja. E sempre quando tinha reunião de oração, ela era uma das primeiras a chegar. E ficava, pedia oração, orava pelos outros, e aquela irmã caminhou com a gente assiduamente por mais ou menos uns 4 meses. Até o dia em que ela sumiu. Desapareceu. E aí a gente preocupado, o que aconteceu com a irmã? Sumiu? Aconteceu algo? Vamos atrás. E aí uma irmã que tinha o contato dela, depois de muita insistência, ligar, conseguiu falar com ela. Irmã, o que está acontecendo? Você não vem mais à igreja? Irmã, o que está acontecendo? A igreja está preocupada, o pastor está preocupado, a gente está lá aflito, porque você estava tão assídua. E aí, irmãos, ela estava orando para que o marido dela não a abandonasse. O marido dela tinha pedido divórcio, tinha saído de casa, e ela estava orando para o marido não abandonar ela, não abandona. E aí ela foi, orou, até o dia em que o marido decidiu voltar para casa. Quando o marido decidiu voltar para casa, ela parou de ir para a igreja, ela parou de orar, ela parou de buscar. Porque as pessoas enxergam isso daqui, às vezes, de uma maneira errada. Mas, no caso dela, faz sentido. Porque na hora do aperto, da necessidade, onde a gente não tem para onde correr, para onde nós vamos? Para Deus. Para quem pode nos ajudar. E, meus irmãos, nós temos uma missão da parte de Deus. Este mundo que está sofrendo, esse mundo que está aflito, essas pessoas atribuladas aí fora, elas precisam conhecer Jesus, elas precisam ouvir falar de Jesus, e nós temos esta missão, a missão de ir lá nessas pessoas atribuladas, nessas pessoas com o coração partido, essas pessoas com o coração endurecido, e temos que falar de Jesus para essas pessoas. Não apenas ir para falar de Jesus, mas nós temos que atraí-las também para cá, para que elas também não apenas ouçam falar de Jesus, mas que elas também convivam com o corpo de Cristo neste lugar, que é a igreja. Um ajudando o outro, um orando pelo outro, um intercedendo pelo outro, um ajudando na caminhada do outro. Por isso que nós atraímos as pessoas para cá, porque este lugar é conhecido como não apenas casa de oração, mas como corpo de Cristo. E aqui um ajuda o outro. Mas ainda falando da nossa missão, Jesus, ele continua dando essa missão para a sua igreja. E quem é Jesus para dar essa missão à igreja? A missão de falar dele, de ensinar sobre ele, de pregar sobre ele. Se você puder ir comigo lá no verso 18, ele começa dizendo o seguinte, lá no verso 18. Então, Jesus aproximou-se deles e disse, foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Meus irmãos, quem nos deu a missão tem toda a autoridade nos céus e na terra. Quem já foi militar? Alguém já foi militar aqui, só para eu saber, porque pode me corrigir. Já foi militar. Então, se eu estiver falando besteira, o irmão, por favor, me corrija, tá bom?
Mas o militar, quando ele é patente baixa, ai dele de questionar, duvidar e confrontar uma ordem de um superior, não é verdade? Um cara é cabo. Ai dele se questionar a ordem de um tenente, de um capitão, porque é autoridade. A autoridade a gente não questiona. A gente pode argumentar, pode conversar, mas é autoridade. Passa numa blitz e manda o policial que mandou você parar lá, manda ele catar coquinho e vai embora, para você ver. Você vai ter uns 15 carros de polícia na sua cola. Faz isso lá. Passa numa blitz, quando o policial mandar você parar, você acelera. Ai de você se desobedecer a ordem dele. E nesse caso, Jesus, ele mesmo diz, o texto, que ele recebeu toda a autoridade nos céus e na terra. Meus irmãos, aquele que nos deu a ordem tem toda a autoridade. Ele é a maior autoridade. E ele deu uma missão para a igreja. Ele deu uma missão para mim, uma missão para você, uma missão para a Igreja Batista em Guaranhuns. E eu preciso entender de que, assim como ele recebeu uma missão de Deus, ele também nos deu uma missão. Se você puder abrir sua Bíblia lá em João, capítulo 20, verso 21. João, capítulo 20, no verso 21. Novamente Jesus disse, paz seja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu também os envio. Assim como o Pai me enviou, eu os envio. Meus irmãos, Cristo deu uma missão para mim e para você. Ele deu uma missão para a igreja, e nós precisamos entender isso enquanto igreja. Tudo que fazemos aqui, meus irmãos, tudo que fazemos aqui é para cumprir a missão de Deus. Ou, deixa eu me consertar, tudo que fazemos aqui deve ser para cumprir a missão e o chamado de Deus. Nada do que você e eu possamos fazer neste lugar deve fugir da missão de Deus para esta igreja. Nada. Não há o meu jeito, não há o seu jeito, não há a minha maneira, não. Tem que ser a maneira de Deus, do jeito de Deus, da vontade de Deus e segundo a missão de Deus. Ele já deu para nós a missão desta igreja. Aí vamos lá, qual é a missão? Ide pregar por todo mundo, para todas as pessoas, o Evangelho. Ide e pregai o Evangelho em todo o mundo, batizando, ensinando, enviando. Aí eu pergunto para os irmãos, não precisa me responder, mas é apenas uma pergunta para a nossa reflexão. Será que enquanto igreja, nós, você e eu, estamos cumprindo a missão de Cristo para este lugar? Será que nós temos, enquanto igreja, cumprido a nossa missão dada pelo próprio Jesus a esta igreja? Será que nós temos falado de Jesus com as outras pessoas? Nós temos levado a esperança às outras pessoas? Nós temos compartilhado o Evangelho com outras pessoas? Será que nós, enquanto igreja, estamos cumprindo a missão do qual Ele nos deu? Como diz João, capítulo 20, verso 21, assim como o Pai me enviou, eu também os envia para onde? Envia para cumprir a missão. E uns Ele envia para o Afeganistão, outros Ele envia para a China, outros Ele envia para a Argentina, outros Ele envia para a Europa, outros Ele envia para a África, e nós fomos enviados para aqui, para este lugar. Você foi enviado lá para dentro da sua casa, você foi enviado lá para dentro do seu trabalho, você foi enviado aqui para este bairro, para esta comunidade. Todos nós recebemos da parte do Senhor a missão, o chamado. Assim como o Pai me enviou, eu também os envio. Você foi enviado por Deus para cumprir a sua missão. Meus irmãos, se entendermos nós, enquanto igreja, de que tudo o que fazemos aqui neste lugar deve ser para
testemunhar de Jesus, para pregar Jesus, para ensinar sobre Jesus, para levar pessoas a Jesus, meus irmãos, nós revolucionaremos esta igreja, se entendermos de que estamos aqui para cumprir não a minha vontade, não os nossos desejos, não os nossos caminhos, mas sim a missão daquele que nos enviou. Tudo dentro da igreja deve ser para isso. Se estamos filmando, ou tentando filmar, é porque nós queremos alcançar pessoas para além daqui. Hoje nós temos até um grupo bom aqui de irmãos, mas imagina quantas pessoas podemos alcançar se a nossa igreja investir em tecnologia de transmissão para que esta mensagem que nós estamos ouvindo aqui possa alcançar outras pessoas. Imagina. Tudo que fazemos, cantamos aqui, se cantamos, se tocamos, tudo deve ser para cumprir a missão. Tudo deve ser para cumprir o chamado. Servimos por algo maior. Servimos por algo maior. Estamos aqui não pelo fim em si mesmo. Estamos aqui não para cumprir apenas a nossa escala de trabalho, não. É por algo maior. É por algo maior. Você quer ver um exemplo prático, bem recente? É quando nós, podendo fazer isso, deixamos os afazeres, deixamos, às vezes, os compromissos que dão para serem adiados, que dão para serem prorrogados, que dão para serem até cancelados, e dedicamos tempo, não apenas para mandar uma mensagem de WhatsApp para uma irmã que perdeu a mãe, mas para vir, dar um abraço, para orar junto. É por algo maior, é por pessoas. É por pessoas. Sabe, o advento da facilidade da comunicação é bênção, mas é um inferno também. Porque tem nos tirado algo precioso. Antigamente, estava pensando nisso, né? Recentemente foi meu aniversário, e eu estava pensando sobre isso. Alguns anos atrás, na época que não tinha WhatsApp, na época que as redes sociais ainda engatinhavam, mas a gente já tinha celular, eu lembro que o telefone não parava de tocar. As pessoas ligavam, falavam assim, olha, eu lembrei de você, feliz aniversário, que bom que você está fazendo aniversário, onde vai ser o churrasco? E aquele telefone tocava o dia todo das pessoas falando com você. O que acontece hoje? Se é em grupo, então, meus irmãos, é um inferno. Sabe por quê? Porque vai lá o primeiro e fala bem assim, ei, parabéns, Deus te abençoe, Deus multiplica a sua vida. Aí vai os infelizes, copia e cola. A pessoa recebeu 320 mensagens no celular, mas 190 foi copia e cola. Nós estamos deixando de lado uma característica humana muito importante para a igreja. A característica de se importar com o outro, a característica de se envolver com o outro, de sentir a dor do outro, a característica não apenas de rir junto, mas de chorar junto também. E precisamos entender que o que fazemos aqui não é por mim, não é por você, é por algo maior. É pelo reino de Deus, é pela vontade de Jesus neste lugar, e tudo deve ser para isso, abençoar vidas, alcançar vidas. Quando eu me coloco à disposição de Deus, eu falo, Senhor, eu quero ser um instrumento nas mãos do Senhor, eu quero edificar vidas, eu quero abençoar vidas, use a minha vida para edificar, para abençoar meus irmãos. Deus usa a sua vida poderosamente. Mas enquanto você ficar copiando e colando mensagem de aniversário, Deus não vai te usar poderosamente, porque você não tem se colocado como instrumento. Quando alguém sofre, você não manda mensagem. Quando alguém sofre, você não vai lá dar um abraço. Quando alguém sofre, você não fala assim, estou junto contigo. Que tipo de cristianismo é esse que estamos cumprindo a missão, que não temos condições de chorar com os que choram e se alegrar com os que se alegram?
de entender que isso daqui é muito maior do que nós. A igreja, meus irmãos, não depende de nós. A igreja não depende de mim. Se eu sair amanhã desta igreja, logo, logo virá um pastor, muito provavelmente melhor do que eu, e a igreja continuará crescendo e se desenvolvendo. Se você sair, nós vamos sentir a sua falta, mas a igreja não vai parar. A igreja não vai deixar de crescer, a igreja não vai parar de alcançar pessoas. Sabe por quê? Porque não é sobre mim e não é sobre você. Sabe por quê? É sobre Ele. É sobre Ele. Mas tem gente dentro das igrejas que acham que é sobre elas. Eu estou na igreja, estou chateado porque ninguém fala comigo. Estou chateado porque o fulano de tal me olhou de cara feia. Estou chateado por causa disso, por causa daquilo. Meus irmãos, não é sobre você, não é sobre mim, é sobre Ele, é sobre Ele, é por algo maior, é para que Ele seja glorificado, é para que Ele seja pregado, é para que Ele seja anunciado, é para que Ele restaure vidas, é por isso que nós estamos aqui. Por que nós temos culto na quinta-feira? Alguém sabe me dizer por que nós temos culto na quinta-feira? Isso, irmãos, para glorificar Ele. Nós temos culto na quinta-feira para cultuar ao nosso Deus, para servir ao nosso Deus, para falar de Jesus para as outras pessoas. É por isso. Não temos culto na quinta-feira para poder preencher a agenda. Não temos culto na quinta-feira para poder gastar eletricidade. Não temos culto na quinta-feira para apenas nos vermos. Não. Porque não tem a ver com a gente, tem a ver com Ele. Não tem a ver com a minha vontade, com as minhas necessidades, tem a ver com a missão dEle. E nós precisamos entender que Deus me colocou neste lugar. E aí eu falo de mim e de você. Deus nos colocou neste lugar para que sejamos instrumentos para glorificar o nome dEle. Instrumentos para edificar as vidas uns dos outros. Deus nos colocou neste lugar porque não é por nós, é por Ele. Deus colocou esta igreja neste lugar para que o nome dEle seja glorificado neste lugar. Esta é a missão, Ele tem toda a autoridade, e este que tem toda a autoridade disse: eu envio você, eu estou enviando você. Você é um enviado de Deus. Para a África? Não. Para a Ásia? Também não. Quem sabe amanhã ou depois, mas hoje não. Deus te enviou para fazer a diferença onde você está. Deus te comissionou para você servi-lo onde Ele te colocou. E onde Deus te colocou? Lá na sua família, lá no seu trabalho, lá no seu bairro, aqui nesta igreja. Não é por nós. O que fazemos neste lugar não deve ser por nós mesmos. Não tem o fim em nós mesmos. Eu prego aqui e o fim da minha pregação não é nela mesmo. Durante algum tempo, eu dei aula de homilética no seminário. Homilética é uma matéria dentro da teologia que estuda, né, a forma, a construção de uma pregação. Percebe que eu devia ser um mau professor, né? É para pregar bem. E aí, conforme eu dava aula, eu também aprendia. E tem um trabalho a partir de uma trilogia, de um livro, que eu gostava muito de usar na sala de aula, quando eu dava a matéria de homilética, que é uma trilogia que começa com o primeiro livro dizendo assim: da pesquisa ao púlpito. Ou seja, antes de pregar, a gente vai pesquisar, vai estudar, a gente vai se informar, a gente vai fazer a hermenêutica, fazer a exegese do texto. Então, para pregar, existe todo um mecanismo, existe todo um conhecimento por trás. Então, é da pesquisa ao púlpito. O segundo livro é do púlpito ao ouvinte. Ou seja, a minha missão enquanto pregador
é pesquisar, aprender, é trazer isso que eu aprendi, é trazer isso que eu li, é trazer isso que Deus me despertou para o púlpito. E do púlpito eu transmito isso aos ouvintes. Então, o segundo livro é do púlpito aos ouvintes. Ou seja, eu pegar aquilo que aprendi e transmitir a quem estiver me ouvindo. No caso, desta noite, a você. E o terceiro livro é do ouvinte à prática. Ou seja, não basta eu apenas estudar. Não basta eu apenas saber transmitir. Eu tenho que aplicar. Como que eu aplico? Trazendo recursos para que você e eu possamos aplicar na nossa vida aquilo que aprendemos e lemos e ouvimos. Por que aplicar? Porque eu preciso sair daqui com um desejo no meu coração de que aquilo que Deus falou comigo, eu preciso levar para a minha vida. Eu preciso levar para o meu dia a dia. Eu preciso internalizar isso e eu preciso fazer com que esta mensagem alcance não apenas o meu coração, mas faça com que a minha vida seja transformada por isso. E se nós, meus irmãos, não só ouvirmos, mas também passarmos a praticar aquilo que Deus nos fala, que nos instrui, que nos exorta, meus irmãos, teremos grandes experiências com Deus, porque vamos entender que não é sobre nós. Eu estou aqui para ser alimentado pela palavra de Deus, mas não é para eu sair daqui gordinho da palavra de Deus. Eu sou alimentado pela palavra de Deus, porque lá fora tem um monte de gente que também precisa deste alimento. E você é alimentado aqui para poder alimentar lá. Você é abençoado aqui para também abençoar lá. Deus restaura a sua vida aqui para que você seja um instrumento de restauração em outro lugar. Nada é sobre nós, nada é sobre mim e nada é sobre você. Precisamos entender isso enquanto igreja. Tudo que fazemos aqui é para cumprir o chamado e a missão de Deus. O que você tem feito para cumprir o chamado de Deus na sua vida? Pastor, Deus não me chamou para ser cantor. Deus não me chamou para ser instrumentista. Deus não me chamou para ser pastor. Deus não me chamou para ser professor de escola dominical. Deus não me chamou para ser diácono. Deus me chamou para quê, pastor? Para que você seja instrumento nas mãos dele. Às vezes você não pode saber cantar, você não pode saber tocar, você não pode saber pregar, você não pode saber dar aula, mas Cristo em você pode fazer diferença na vida dos outros. Não é sobre nós. Temos que vivenciar a nossa missão. Esta igreja precisa olhar para ela mesma e entender que há sobre nós uma missão de Deus. Há sobre nós uma missão do qual Ele espera que seja cumprida. Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Ide por todo o mundo. Meus irmãos, não há número suficiente de missionários para pregar em toda Guaranhuns. Mas existe você e eu neste lugar. Não existe missionários suficientes para pregar para toda a Vila Velha, mas existe você e eu neste lugar. Sejamos nós os missionários de Deus nesse tempo. Sejamos nós os missionários de Deus neste lugar. Sejamos nós os missionários de Deus lá nos nossos trabalhos, no meio da nossa família. Ah, pastor, mas por que você não conhece minha família? Minha família, pastor, nem Deus quer minha família. Deus tem feito milagres em famílias neste lugar. Deus tem feito milagres dentro de algumas casas. Deus tem feito milagres em alguns relacionamentos. E Ele vai continuar fazendo quando mais gente começar a cumprir a sua missão. Uma vez eu li no prefácio de um livro. Gente, estou tentando lembrar o nome desse livro. E também do autor.
Mas acreditem, irmãos, esse livro existe, esse autor escreveu isso mesmo. Se até o final da mensagem eu conseguir lembrar, eu tenho esse livro, depois você pode me procurar que eu levo você lá no livro. Está ali no gabinete, ou está na minha casa, mas eu acho que está aqui no gabinete. O autor começa contando uma experiência, e ele conta a seguinte experiência. Ele diz que uma igreja muito fervorosa, uma igreja de muita oração, uma igreja de muito poder do Espírito Santo, uma igreja mesmo comprometida com a missão de Cristo, segundo o autor, ou essa igreja se achava assim. Esta igreja tinha o costume de fazer uma grande vigília de oração, uma vez por mês, juntava todo mundo, e eles estavam nessa grande vigília de oração, neste dia. Não lembro o dia lá que ele fala no livro, mas era um dia em que a igreja se reunia em peso, e eles ficavam ali muitas horas, orando ao Senhor, para que o Senhor alcançasse o bairro, alcançasse as vidas, alcançasse as famílias. E esta igreja estava ali já há muitos anos, e toda vez, nesta data do mês, eles se reuniam e oravam, até que, em uma dessas vigílias de oração, eles estavam lá orando muito, estava um dia chuvoso, frio lá fora, e a igreja reunida dentro das quatro paredes, orando, clamando, até que de repente eles escutam na porta da igreja alguém batendo muito forte, gritando: socorro, socorro. Os irmãos se espantaram: o que está acontecendo? Aí um grupo de diáconos foi lá correndo, abriu a porta, e era a jovenzinha, uma adolescente, vizinha da igreja, muro a muro com a igreja. E ela falou: o que aconteceu? E ela falou: minha mãe, me ajuda, me ajuda. Então eles acharam que a mãe estava passando mal em casa. E aí juntou um grupo de irmãos, foi lá correndo para acudir a menina e a mãe da menina, que teoricamente estava passando mal dentro de casa. E a menina não conseguia nem falar direito, branca, pálida, nervosa. E a casa tinha 3 andares com terraço. Eles entraram dentro da casa, a menina os levou lá no terraço. E quando eles chegaram no terraço daquela casa, a mãe havia se enforcado. A mãe tirou a sua vida no terraço de casa com um pedaço de corda. E quando a filha, sentindo a falta da mãe, procurou a mãe pela casa, subiu no terraço e entrou em desespero, porque a mãe havia tirado a própria vida. No desespero da filha, sem saber o que fazer, qual é o único lugar mais perto e que estava aberto? A igreja. Ela correu para pedir ajuda. A lição que esse autor traz, agora eu lembrei do autor, é o Spurgeon. A lição que esse autor traz desta situação é de que muitas vezes nós estamos enclausurados dentro das paredes das nossas igrejas, no caso específico dessa. Nós oramos, nós intercedemos, nós ouvimos mensagens, nós pregamos, nós cantamos. Mas a missão de Deus não é fique na igreja, a missão de Deus não é cante música, a missão de Deus, olha, não é batam palmas, a missão de Deus, olha, não se reúnam uma vez por semana, 2 vezes por semana, a missão de Deus não é essa para nós, a missão de Deus não é essa para você, e nem para mim, nem para esta igreja, que nos reunimos 1 vez, 2 vezes, 3 vezes por semana. A missão de Deus não é que a gente ensaie até ficar bom, a missão de Deus não é que a gente construa um grande prédio. Sabe qual é a missão de Deus para nós? Pregar o Evangelho. Mas muitas vezes estamos nós dentro das nossas igrejas e tudo acontece aqui. E os nossos vizinhos estão se matando. Os nossos vizinhos estão se divorciando. Marido traindo a esposa, esposa traindo marido, pai matando o filho, filho matando os pais. Você viu agora recentemente, eu acho que essa semana, se eu não me engano, essa semana, acho que o crime aconteceu no final de semana passado, deu notícia essa semana, e também, se eu não me engano, foi em Guarapari. Desculpe as minhas imprecisões, né, jornalísticas, mas talvez você vai se recordar dessa notícia, de uma sobrinha, que se eu não me engano é adolescente, que discutiu com a tia, e aí a tia matou a sobrinha. Vocês viram isso?
não só matou a sobrinha, mas como arrancou a cabeça dela. Não só arrancou a cabeça da sobrinha que ela havia discutido, mas como jogou a cabeça da sobrinha no rio. E enterrou o corpo da menina no quintal. Nós estamos dentro das igrejas, nós estamos cantando cada vez mais bonitos, nós estamos tocando cada vez melhor, nós estamos cada vez mais bem vestidos, nós estamos investindo cada vez mais dinheiro, mas a nossa missão não está sendo cumprida. A missão de falar de Jesus às outras pessoas. A missão de ser instrumento de Deus na vida de outras pessoas. A igreja está cada vez mais bonita, a igreja está cada vez enchendo mais, a igreja está cada vez mais bem frequentada, a igreja está sendo cada vez mais alvo de investimentos, mas, meus irmãos, nada disso foi para o que Deus nos chamou. Nós fazemos isso para cumprir a missão, mas a nossa missão não é essa. Se investimos aqui em cima, é para tornar melhor a nossa comunicação, para que o Evangelho seja pregado. Se investimos no som, é para que aquilo que for anunciado aqui seja melhor compreendido e ouvido por aqueles que ouvem, para que o Evangelho seja compreendido. Se estamos nas portas recebendo pessoas, aqui ou ali, lá embaixo, não é para ficar bonitinho aqui, não é para quando você chegar, alguém abrir a porta para você, não é por você. Não é, nada do que fazemos aqui é por você, nada do que fazemos aqui é para você, nada, se você achar isso, e eu também, estamos no lugar errado. Quando nós chegamos neste lugar, encontramos os bancos limpos, o som funcionando, o louvor ensaiado, nada disso é para nós, nada disso é para mim, nada disso é para você, é tudo para Ele. E através disso, a gente espera que aqueles que venham possam ser alcançados por Jesus. Nós limpamos porque queremos glorificar o nome de Jesus. Nós tocamos porque queremos glorificar o nome de Jesus. Eu prego, o Jonas prega, pastor Salmo prega, pastor Elio prega, pastor Judson prega, João prega, né? A Rose toca e prega em nome de Jesus. Você faz o que faz, não é para você mesmo, é para glorificar Ele. Meus irmãos, quando entendermos que tudo que devemos fazer neste lugar seja para cumprir a missão que Ele nos deu, nós não teremos mais dificuldades em ter gente nas escalas. Se tem algo crônico nesta igreja, desde quando eu cheguei aqui, são pessoas dispostas a servir a Deus. Aqui nós temos bons fiscais, aqui nós temos bons ouvintes, aqui nós temos bons técnicos, aqui nós temos bons analistas teológicos, aqui nós temos bons, um monte de coisa, mas uma coisa que nós não temos em definitivo, são muitos servos. Porque é um custo fazer escala, porque é um custo ter gente ali no ministério infantil, é um custo ter gente ali em cima na mídia, é um custo a Rose sofrendo aqui, porque precisa de gente para cantar, porque precisa de gente para tocar. É um custo. A Carol está ali, colocar pessoas aqui para abrir e fechar a porta, para receber bem as pessoas. É um custo. Por que isso? Porque a gente acha que é tudo para nós. Porque a gente não entendeu o porquê que existimos aqui. Porque você ainda não entendeu o porquê que Deus criou esta igreja. É porque você não entendeu o seu papel nesta igreja, na obra de Deus e no chamado de Deus. Porque, meus irmãos, eu tenho certeza que no dia que esta igreja, eu e você,
entendermos o nosso papel e o nosso chamado diante de Deus, não vai faltar gente querendo trabalhar para o Senhor neste lugar. Não vai faltar pessoas falando, olha, eu quero servir, é aqui, é ali, é lá, é em qualquer lugar, mas eu quero ser instrumento de Deus para abençoar as pessoas. Você sabia que, há pouco tempo atrás, nós recebemos uma pessoa aqui na igreja, e hoje ela é membro da igreja, e quando eu fui conversar com ela, quando ela preencheu aquela ficha, que todo mundo que se torna membro aqui da igreja preenche, antes de se tornar membro, eu vi a ficha dela, nós marcamos um encontro, e ela veio aqui no gabinete, estávamos nós conversando, e aí eu falei bem assim, por que aqui? O que te fez vir para cá? E ela falou assim, pastor, eu já visitei outras igrejas, eu já fui ali, já fui lá, já fui aqui, mas pastor, quando eu entrei aqui, que a pessoa que estava lá embaixo no portão, me recebeu com um sorriso no rosto, me deu um aperto de mão apertado, depois eu entrei aqui no templo, eu entrei, a pessoa que estava aqui, pastor, eu nunca vi a pessoa me deu um abraço, e falou assim, seja muito bem-vinda, eu não tinha encontrado isso em nenhum outro lugar que eu fui aqui. Quando eu recebi este carinho, na porta da igreja, essa pessoa não sabia nem quem eu era. Essa pessoa ainda não tinha ouvido nenhum cantor cantar aqui. Ela não tinha visto como os nossos instrumentistas são bons. Como os nossos cantores cantam bem. Como o nosso pastor é bonito. Essa pessoa não tinha visto nada disso. E ela falou, quando eu fui abraçada na porta, e a irmã me recebeu com um sorriso no rosto, eu decidi, é aqui que eu vou ficar. Você entendeu que o que a gente faz nesse lugar não é por nós mesmos? Deus pode fazer com que o seu trabalho, mesmo que ninguém esteja vendo, alcance pessoas, exalte o nome do Senhor. E essa pessoa tomou a decisão de vir para cá, sem antes ouvir o que eu tinha para pregar, sem antes ouvir o que o pessoal do louvor tinha preparado para cantar. Ela foi ganha por Jesus, ainda na porta da igreja. Ainda na porta da igreja. Meus irmãos, o que eu faço aqui não é por mim, e nem por você, e o que você faz aqui não deve ser nem por você e nem por mim. O que fazemos aqui é por Ele, para Ele são todas as coisas. E assim nós vamos cumprir a nossa missão, a missão de ser instrumento de Deus onde Ele nos colocou. O que fazemos é por Ele, é por algo maior. Se no domingo pela manhã nós temos bolo e café preparado pelas irmãs, que estão cada vez mais feras em preparar o café e os bolos, o café cada domingo fica mais gostoso, você já percebeu isso? Gente, está cada vez mais gostoso. Silva, você tem que vir aqui, sem querer tirar você de lá em nome de Jesus, que você conversa com o seu pastor, mas vem cá provar o nosso café no domingo de manhã. É bom demais o nosso café domingo de manhã aqui. E por que nós fazemos isso? Por que nós investimos nisso? Porque, meus irmãos, vocês não sabem a quantidade de pessoas que já falou, pastor, pode tirar até o culto do domingo de manhã, mas não tira o café não, porque Deus tem falado tanto comigo nesse café. Tem irmãos que eu nunca tinha conversado, e eu estou conversando agora neste café. Pastor, não tira o café não, porque o café tem me abençoado. Às vezes o irmão não sabe nem quem faz o café. As irmãs chegam cedo, primeiro que todo mundo, vão lá botar a barriga no fogão, fazer café, fazer o bolo, cortar o bolo, deixar tudo pronto. Às vezes a gente nem sabe quem faz o café que a gente toma no domingo de manhã, mas aquilo que tem sido feito lá tem servido para abençoar vidas. Porque tudo que fazemos neste lugar é espiritual. Tudo que fazemos neste lugar tem o fim em adorar o Senhor. E Ele nos deu a missão, aquele que recebeu toda a autoridade, nos comissionou. E Ele disse, assim como o Pai me enviou, eu também os envio.
nesta noite, que você e eu possamos sair daqui com a absoluta certeza de que recebemos da parte de Deus a missão para pregar o Evangelho, a missão para abençoar outras pessoas, a missão para levar não apenas o Evangelho, mas levar o amor de Cristo a quem Ele colocar em nosso caminho. Assim seremos uma igreja abençoada, mas não apenas abençoada, seremos uma igreja abençoadora. Mais do que abençoado, irmãos, devemos ser abençoadores. Aquele que é muito abençoado, ele também deve ser muito abençoador. Assim, cumpriremos o chamado de Deus para a nossa vida e para a nossa igreja, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar ao Senhor? Quero convidar você a se colocar de pé nesse instante. Nós vamos orar ao Senhor e eu quero que você coloque a sua vida e o seu coração diante dEle. E saiba de que tudo o que fazemos aqui é por algo maior. É por Ele, para Ele, são todas as coisas. Deus, obrigado, Pai, porque o Senhor nos ensina, nos exorta, o Senhor dirige os nossos passos, o Senhor já nos comissionou. E que possamos nesta noite, mais uma vez, entender o chamado do Senhor para nossas vidas, o chamado do Senhor para esta igreja, e que não seja nós aqueles que vão impedir o agir do Senhor, que não seja nós aqueles que vão dificultar o agir do Senhor. Pelo contrário, Deus, que seja cada um de nós aqueles que vão ser instrumentos nas mãos do Senhor. Que o Senhor possa, ó Deus, motivar os corações, quebrantar os corações, para que possamos nos colocar diante do Senhor como servos, servas, pessoas que querem servir ao Senhor, porque entendemos que tudo que acontece aqui não acontece para nós, mas é para o Senhor. Tudo tem uma missão, e essa missão é pregar o Senhor. Essa missão é falar do Senhor. Essa missão é testemunhar do Senhor. Essa missão é testemunhar do Senhor. Essa missão é fazer com que outros conheçam o Senhor. E assim como um dia o Senhor nos alcançou, também possamos ser instrumentos para alcançar outras pessoas. Que esta igreja entenda, Deus, a partir da ministração do Senhor em nossos corações, a partir da liberdade do Teu Espírito neste lugar, que o que devemos fazer aqui nada mais é do que cumprir o chamado e a missão do Senhor. Vidas estão sendo perdidas ao nosso redor. Casamentos estão sendo destruídos ao nosso redor. Pessoas estão sem esperança ao nosso redor. Famílias estão sendo atacadas pelo inimigo ao nosso redor. Mas nós não queremos ficar aqui apenas orando. Nós queremos ser instrumento do Senhor no nosso bairro, na nossa comunidade. Que o Senhor use os irmãos e irmãs deste lugar, não para dar mau testemunho, mas para glorificar o nome do Senhor, para testemunhar o nome do Senhor, para falar do Teu Evangelho, levar a esperança. Nós sabemos que o mundo jaz no maligno, mas a misericórdia do Senhor se renova toda manhã, e toda manhã o Senhor deseja alcançar mais pessoas. Toda manhã o Senhor deseja falar a mais corações. Toda manhã o Senhor deseja restaurar mais casamentos. O Senhor deseja restaurar mais famílias. O Senhor deseja restaurar mais pessoas, mais vidas. E que sejamos nós, esta igreja, neste lugar, instrumento do Senhor. Porque entendemos que não é por nós mesmos, mas é por algo muito maior. É pelo Senhor, é pela missão do Senhor. E que sejamos nós, não apenas bons instrumentistas, bons vocalistas, bons cantores, bons pregadores, bons servidores neste lugar, bons professores. Não, que sejamos acima de tudo, instrumentos nas mãos do Senhor. Porque não é por nós mesmos, é para o Senhor. E que o Senhor mova os nossos corações
para aquilo que o Senhor já nos deu como missão, e que seja tudo para a honra e para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós iremos cantar, meus irmãos, encerrando o nosso culto, mas não vá embora e deixe essa mensagem aqui. Vá embora e leve esta mensagem com você, e deixe que o próprio Espírito Santo de Deus ministre ao seu coração. Permita que Ele quebrante o seu coração. Permita ser quebrantado pelo Senhor. E Deus dará direção, Deus dará discernimento, Deus dará missão a você. E que você possa ser um missionário do Senhor, para a honra e glória dEle, em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo,